Olá, colegas! Esse Pocket é para mostrar para vocês como criar um formulário da Google. Por ser um app da Google, a gente vai nessa área aqui, então, do nosso Gmail, né? Estou na tela do meu Gmail, clico aqui e vou procurar a opção Formulários. A opção Formulários, ela pode estar ou na tela inicial aqui dos apps ou na próxima. Se não tiver, ela é semelhante a esse documento, só que ela é roxinha. A gente ainda pode clicar aqui em outros produtos e ele vai então abrir a tela com todos os apps, né? Todos os apps da Google. O que a gente faz? A gente desce bastante, eu fiz questão de mostrar dessa forma para quem não encontrar ali poder achar. Então a gente desce bastante e aqui está, ó, formulários Google, então parece um documento roxinho. A gente clica então para entrar. Ele está carregando então os formulários. Aqui então nós entramos na tela, né? Ele pergunta se é pessoal ou empresa. Eu vou para o pessoal. E ele entra então na opção de formulários. Pessoal, se vocês olharem aqui abaixo, ó, tem todos os formulários já criados por mim, então, através dessa conta da Google, tá? Ele vai mostrando aqui, ó, os últimos acessos que eu fiz, os mais recentes, os últimos 30 dias, e os anteriores ele vai mostrando aqui. O que é importante eu comentar antes de mostrar a construção do formulário? Esse nome que a gente vai disponibilizar aqui, ele é muito importante para que a gente localize. No caso de nós termos muitos formulários, como é o meu caso, olhem, para eu localizar esse nome, aqui ele é muito importante. Eu muitas vezes utilizo, inclusive, qual é o semestre ou qual é a turma, né, que eu vou utilizar o formulário, certo? Bom, para começar a criar um formulário novo, então, eu clico aqui em Mais. E ele vai me abrir, então, um formulário padrão, tá? Ele já traz uma primeira pergunta aqui, uma primeira questão. Só para uma visão geral dos formulários, na realidade, para que a gente pode utilizar? Nós podemos utilizar para uma inscrição, por exemplo, de algum evento, para pegar um feedback de alguma aula, de algum evento que nós tenhamos feito, ou mesmo para criar atividades para os nossos alunos, para que eles respondam em aula e a gente já vá podendo acompanhar as respostas dele. Né? Essa é uma forma de utilizar que muitos professores já vêm utilizando, pois ela nos dá a possibilidade de, em tempo real, na medida que eles vão respondendo, a gente já vai conseguindo visualizar as respostas, o que eles acertaram e o que eles não acertaram. Certo? Bom, então, começando a criar o formulário, se vocês olharem aqui, ele traz um título, né? O formulário aqui diz que é sem título. Aqui eu clico e eu posso, então, colocar o título que esse formulário vai ter. É esse título que eu me referi antes, que o nome é importante para que nós possamos depois encontrar facilmente esse formulário. Então, eu vou chamar aqui exemplo de formulário. Vou colocar form para ser mais rápido, do Pocket. Esse é o nome externo que eu dei. Bom, ao aceitar isso, ele já coloca esse nome aqui dentro. Mas esse nome, que vai ser o título realmente, que vai aparecer para as pessoas, eu posso alterar. Então, eu posso marcar, se eu não quiser aceitar esse mesmo que ele utilizou do título, e posso colocar, então, um outro nome. Por exemplo, questionário vou pegar uma disciplina minha, por exemplo, de estruturas de dados 1, aula 10. Então, utilizei ali o título que eu vou dar para esse questionário. Pessoal, aqui abaixo tem uma linha que a gente pode utilizar para fazer uma descrição do que se trata o questionário, né, o formulário, ou mesmo uma orientação, digamos que seja uma inscrição para um evento. Eu posso colocar aqui quando ocorrerá o evento, em qual sala, se o evento for à distância através de uma plataforma, como a pessoa acessa, que dia inicia. Então, eu já posso passar todas essas orientações aqui dentro. No meu caso, como vai ser um questionário, eu posso colocar aqui, ó, responda
as questões a seguir sobre o conteúdo, enfim. Aqui eu vou colocar XYZ, porque é só um exemplo, e eu sigo. Eu posso ainda dar Enter, ó, e colocar novos textos, tá? Não precisa ser uma frase só. Então, aqui eu coloquei o meu texto. Bom, ele já trouxe aqui uma primeira pergunta, uma primeira questão. Ele sempre vai trazer isso, mas a gente pode formatar essa questão, alterá-la. Por exemplo, ele trouxe uma de múltipla escolha, né? Onde ele já traz aqui a primeira opção e a gente pode inserir outras. E aqui a pergunta. Bom, digamos que eu queira saber na aula o nome do aluno. Eu quero que ele preencha, mas eu quero que ele coloque o nome dele, né? Então, uma possibilidade. Então, aqui eu já vou colocar, digite seu nome. E aqui, como eu quero que a pessoa digite um nome, é um texto, ó, ele já alterou para resposta curta. Ele já conseguiu identificar que aqui é um nome que eu estou pedindo, então ele mudou para o tipo de questão resposta curta. Notem, eu vou clicar aqui para vocês verem, existem vários tipos, ó, resposta curta, que é o caso, parágrafo, quando a gente quer que a pessoa digite algo a mais, múltipla escolha, que foi a primeira, né, que ele selecionou, onde ele pode, na realidade, selecionar uma alternativa correta, caixa de seleção, então, onde ele pode selecionar várias alternativas, lista suspensa, quando é aquela que aparece uma caixinha de a gente clica, ela abre com várias possibilidades. Pessoal, aqui tem o tipo ó, de escala, que são aquelas onde a gente pode criar escalas de 1 a 5 para a pessoa digitar, onde o 1, por exemplo, é insatisfeito, depois o 2 é parcialmente satisfeito, até o 5, que é, por exemplo, muito satisfeito. Né? Então, a gente pode criar escalas ou upload de arquivos, se nós quisermos, então, que o aluno envie um arquivo, certo? Eu vou deixar a resposta curta, que é a opção mais adequada aqui. Bom, ele me dá ainda uma opção que não está ativada, ó, tô tentando clicar e ele não habilita, que é de um texto, para uma descrição, digamos assim. Se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, que é o menu, ele me abre a possibilidade de habilitar essa descrição. Se eu clico aqui, ó, ele habilita e eu posso escrever alguma coisa aqui. Isso é importante quando eu quero passar alguma orientação acerca dessa questão, né, de que critérios, enfim, que eu preciso, como deve ser respondido e assim por diante. Eu vou deixar desabilitada porque é apenas um nome, então não é necessário. Então, eu vou colocar desabilitei aqui. Bom, além disso, como é um nome, eu quero que a pessoa digite para poder seguir em frente, eu vou colocar como um campo obrigatório, vou ligar aqui. E pronto, minha questão já está construída. Digamos que agora eu queira pegar o e-mail desse aluno, para poder depois, enfim, colocar numa lista, entrar em contato e assim por diante. Ao invés de ir aqui, ó, esse menu da direita me oferece várias opções. Ao invés de vir nesse menu e clicar no mais para adicionar uma pergunta, o que eu poderia fazer, eu vou optar por vir aqui, ó, e duplicar. Duplicar significa que ele vai gerar uma outra questão igual àquela com as mesmas formatações. Então, trazendo ó, a resposta curta, trazendo já selecionado o campo obrigatório, o que deixa mais rápido. Agora eu só vou aqui e altero, digite seu e-mail. Pronto, segunda questão também já foi concluída, certo? Bom, digamos que agora eu vou começar então realmente as minhas questões. E antes de começar com elas, eu quero colocar um texto dizendo só qual é o assunto daquelas questões a seguir. Então, eu vou aqui no menu ó, da direita e vou selecionar a opção adicionar título ou descrição. Ele abriu aqui embaixo ó, uma caixinha onde eu posso escrever um texto qualquer. Então, eu vou colocar aqui questões sobre o conteúdo XYZ. Da mesma forma, eu poderia digitar aqui uma orientação, por exemplo, escolha
a alternativa correta para cada questão a seguir, por exemplo. Certo? Esse é apenas um texto, não é uma questão, então não tem se é obrigatório ou não, porque é apenas um título, né? Um texto de orientação. Bom, agora eu vou precisar inserir mais uma questão, uma nova questão, para começar então o meu teste. Então, eu vou clicar aqui no mais, ele abriu aqui uma nova opção de questão, e eu vou colocar aqui, responda qual das alternativas a seguir corresponde a uma XYZ, que não importa o conteúdo aqui, certo? Bom, o que ele me trouxe? Ele já me trouxe múltipla escolha. Para mim, essa é a questão, o tipo de questão correta, então eu posso deixar, se não, pessoal, era só clicar aqui e alterar. Tá? Mas eu vou deixar, agora eu clico aqui na opção 1, então eu vou colocar qual é qual a alternativa que corresponde a uma XYZ. Eu vou colocar alternativa A, ou seja, minha primeira resposta. Clico aqui para ir para colocar a segunda, daí a minha resposta, né? Alternativa B. Clico aqui para colocar a terceira, alternativa C. E a gente pode colocar quantas quiser, não precisa se limitar no padrão, que esses aqui são 5, né? Nós podemos colocar quantas a gente quiser. Então, eu vou botar mais uma aqui, alternativa D. Existem algumas questões que a gente pode colocar ainda um outro, onde a pessoa ainda pode escrever qual é essa alternativa. Se for qual é esse outro, né? Se for o caso, a gente clica aqui e ele coloca, ó, outros, e vai ficar um espaço para a pessoa escrever. Se eu não quiser isso, eu vou aqui do lado, ó, X e tiro. Bom, quero tornar essa uma questão obrigatória, então vou habilitar aqui, pronto, ficou obrigatório. Vou incluir a segunda questão. Como ela vai ser semelhante a essa, eu vou duplicar novamente. Ó, ele me trouxe exatamente a mesma. E agora eu vou botar, responda qual das alternativas a seguir corresponde a... Vou mudar aqui. MZ. Uma coisa qualquer. Daí eu vou colocar a alternativa F, alternativa. Seria uma resposta qualquer, né? Alternativas quaisquer, que correspondam à minha questão. G, H, I. Bom, como a gente vê se está ficando direitinho o nosso formulário? Aqui na parte superior, ó, tem o olhinho. O olhinho é justamente a opção de a gente visualizar. Então, eu vou clicar aqui e ele vai trazer a visualização do questionário. Ó. Então, o título, as orientações que eu passei, informando que o asterisco é o campo obrigatório. E aqui as minhas questões, ó, digite o nome, digite o e-mail. Depois, aquele título que eu passei, ó, questões sobre o conteúdo XYZ, escolha a alternativa a seguir. Era aquele texto. E aqui vem as minhas duas alternativas que o aluno deve responder e o enviar. Essa, então, é a aparência do formulário. Eu vou fechar a visualização, volto para minha edição. Aqui, o que eu posso fazer ainda? Ó, posso escolher um tema para esse formulário. Então, eu posso clicar aqui na palheta para escolher um tema. Posso simplesmente mudar a cor dele, né? Ó, mudando aqui em cima. Ou eu posso escolher uma imagem. Ele já traz várias imagens padrão, ó. Trabalho e escola é a categoria. E aqui os vários temas nessa categoria. Ou eu ainda posso escolher um dos outros temas, ó, ilustrações, que ele traz algumas. Ele está carregando. Aniversário, comer, beber, festa, somente criança, enfim. Tem vários temas que nós podemos escolher.